Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live do professor Abraão Graco, exclusivo para o concurso dos agentes comunitários de saúde e de combates a endemias. Boa noite, você que está assistindo aí na sua casa, no carro, na garagem, né, no busão, com fone, é isso aí, estuda enquanto dura. Lembrando, pessoal, que nós estamos aí no dia 4 de dezembro, as inscrições começaram no dia 2, tá? Mas antes de começar a falar das inscrições, vamos falar um pouco da questão operacional, né? Você que está nos assistindo aí pelo Facebook, vai na nossa página aí do Abraão Graco Oficial, curta a nossa página, pessoal, para você receber todas as notificações das nossas atividades que diz respeito a você ou não, mas que você esteja interagindo com a gente, ok? Agora, quem está nos assistindo no YouTube, vai lá, se inscreva no nosso canal, dê um like se você gostar, dê um bet se você também não gostar, mas acima de tudo, escreva sua crítica, o que você não gostou, o que podemos melhorar, tá certo? De modo que, vamos lá. A produção tá brigando ali, deixa os elogios também, a produção gosta de elogio, viu? Eu não, também eu prefiro as críticas que me engrandecem do que os elogios que me entorpecem, já dizia Santo Tomás de Aquino, ok? Mas vamos lá, pessoal, então, feita essa questão operacional do Facebook e do YouTube, hoje, pessoal, dia 4, nós já temos há 2 dias. Hoje é o último dia, presta atenção. Você, se não requereu a isenção dos 30 conto da inscrição, você ainda pode até às 23h59 requerer, só se você tiver o cadastro do NIS. Porque se você for desempregado, você tinha que ter mandado a carta até o fechamento dos Correios. Então, infelizmente não vai dar. Mas a diferença, na verdade, é que a inscrição não é tanta grana assim, né? É grana, 30 conto né? Dá quantas passadas do Luizão? Dá umas 2 passadas do Luizão? E de volta, tá vendo? Luizão, mas tá chegando a vez dele, tá certo? Mas lá, isso é outra coisa. Então, pessoal, as inscrições vão até o dia 3 de janeiro, lembrando que é só até às 16 horas, até às 15h59. Uma coisa muito importante é dizer, você não consegue fazer a inscrição pelo celular. O site do IBGP ele não é preparado para smartphone, então você vai na Lan House, vai no computador do cunhado, o cunhado tem que prestar para alguma coisa, tá certo? Vai no computador da sogra e fala, preciso aqui de fazer minha inscrição, tá certo? O salário é de R$ 1.250, mais insalubridade, e você vai ser servidor público. Eu acho que a gente começa a galgar, não é isso? A caminhar, né, com pequenos passos, uma escada você, né, começa com os primeiros, né, o primeiro degrau, enfim, né? É uma honra estar participando disso, lembrando que o agente comunitário de saúde, ele tem que estar morando na cidade necessariamente, tá certo? Nas comunidades, você pegar o edital, tem os 19 locais. Agora, para a gente combate a endemias, não, tá certo? Ele não tem necessariamente que morar em Santa Luzia. São 281 vagas, incluindo vagas para 291, incluindo vaga para deficiente, tá ok? Bom, pessoal, deixa eu ver se tem mais algum informe aqui. Já falei da gratuidade. Outra coisa, nossas aulas. Suma importância, pessoal. Nós ficamos um tempo parado aí porque, na verdade, eu tive uma força-tarefa em Brasília, eu tive que me dedicar mais, mas estou aqui de volta, mas independência agora até o final. Não tem final de semana, não tem Natal, não tem Ano Novo, a gente vai estar aqui direto, tá bom? E o que eu quero chamar a atenção de vocês? Além dessa aula online semanal, tá? Você vai ser sempre comunicado antes, pode ser numa terça, numa quarta, geralmente é numa quinta, tá certo? Mas enfim, hoje, quarta-feira, né, a gente vai ter que sempre vai comunicar até meio-dia o horário, tá certo? O bom é que você está estudando, você já está cheio de material para estudar. Eu já disse para você, para estudar, pelo amor de Deus, compre pelo menos uma apostila. Não tem como fazer concurso, pessoal, sem apostila. Eu vou imprimir, a gente imprimir sai mais caro. Então, nas bancas ali da Avenida Brasília, na parte baixa ali com a Cristina, no Eusébio aqui na Matriz. Então você consegue, aí tem apostila de todos os gostos e bolsos. Todas têm problema. O importante é você ter um documento que você vai sentar. Detalhe segundo, faça um cronograma. Segunda, terça, quarta, quinta até domingo. Os horários você pode estudar e o macete. Estuda, faz exercício. Estuda, faz exercício. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Tá certo? Então, só para a gente finalizar e começar a nossa aula, pessoal. As aulas, além da aula online semanal, aos sábados nós estamos em 2 locais, preste atenção. De 9 da manhã às 11h30, nós estamos ali na Avenida Brasília 341, no salão ali, no templo da Igreja Universal do Reino de Deus. À tarde, de 15 às 15h30, nós estamos no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora Aparecida,
no Bom Destino, ali na rua Palmeiras. Tá ok? Então não tem erro, você que mora no distrito, né, ou mesmo na sede, vai lá, né, tem vaga, né, só falar aí com o pessoal, manda só cá, tô indo, não precisa ir não, aí a gente, se tiver maior, a gente arruma um lugar maior, o importante é você ir. Detalhe, são todos gratuitos, não paga, tá certo? Eu sempre falo que eu estou devolvendo para Santa Luzia, que Santa Luzia investiu em mim, eu estudei em escolas públicas aqui, né? Fiz o meu antigo primeiro grau, meu segundo grau aqui, então não tem por que estar cobrando. Então isso aí realmente é uma devolução a prazo, né? E formalmente, ok? Então vamos à nossa lei. Produção, cadê o negócio de eu cutucar aqui? Vamos lá. Hoje a nossa aula 4 é a nossa última aula, tá? Da lei do SUS, né? A lei 8080 de 90. Você que está assistindo essa quarta aula e ainda não assistiu as anteriores, lá no YouTube, ou que você está assistindo no YouTube, você tem todas as aulas anteriores com o mesmo esquema. A gente fala dos artigos e depois nós vamos resolver exercícios, tá ok? Eu vou começar a aula, pessoal. Dentro de um instante nós vamos começar a falar das participações, tá ok? Se tiver algum toque, alguma coisa, vai nos falando aqui. Então vamos lá? Então tá aí a lei do SUS, aula 4, 8080, lei do SUS. Vamos falar de financiamento, né? Então nós já estudamos até o artigo 30, hoje nós vamos fechar a lei, vocês vão ver que tem muito veto. Então praticamente é uma lei fácil de se trabalhar, ok? Então vamos falar do financiamento, que é o grande problema da saúde, né? O financiamento, além da arrecadação, pessoal, que é deficitário, né? O gasto, né? A qualidade do gasto ainda é muito ruim hoje no Brasil. Vamos lá, artigo 31. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde, o SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstas em proposta elaborada pela sua direção, presta atenção, Direção Nacional, com a participação dos órgãos de Previdência Social e Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na LDO, ou seja, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu vou dar 2 toques para vocês nesse artigo. O primeiro é o chamado tripé da Seguridade Social. Quando você fala Seguridade Social, você tem que lembrar Previdência, Saúde e Assistência Social. Tá certo? Previdência, Saúde e Assistência Social. Então, Seguridade Social é gênero. E nós temos 3 espécies. Previdência, Saúde e Assistência Social. Lembrando que esse orçamento é feito em âmbito nacional. E qual? Na lei, no plano plurianual? Na lei orçamentária anual? Não. Na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok? Artigo 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de... O que eu pular aí, pessoal, é porque foi vetado, tá certo? Para economizar espaço aqui. Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde. 3. Ajuda, contribuições, doações e donativos. 4. Alienações patrimoniais e rendimentos de capital. 5. Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde. Cuidado, que você tem aquele tripé, não é isso? Imposto, contribuição e taxa, né? Empréstimo compulsório e contribuição social. Cuidado, presta atenção lá, ó. Os 5, taxas, multas, emolumentos, preços públicos arrecadados no âmbito do SUS. Cuidado, não tem imposto ali não, tá? Não tem contribuição social propriamente dita. Você pode ir no inciso 3, na verdade tá lá, ajuda aí, contribuições. Aqui tá certo, então, contribuições e taxas. Em nenhum momento tem a palavra imposto aqui, tá ok? 6. Rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Parágrafo 1º. Ao SUS caberá metade, ó, rachadinho, metade da receita de que trata o inciso 1 desse artigo. Que é o inciso 1? Tá vetado, né? Apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação dos viciados. Legal que eles vetaram o inciso 1, mas não vetaram o parágrafo primeiro que fala do inciso 1. Um horror, né? Nosso legislador já dizia Bismarck. Se a gente soubesse como faz as leis e as salsichas, a gente não ia dormir. Né? Parágrafo 2º. As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, serão creditadas diretamente em contas especiais movimentadas pela sua direção na esfera de poder onde for arrecadado. Significa o seguinte, pessoal. Se for o Fundo Estadual de Saúde, vai ter uma conta própria. Fundo Municipal de Saúde, uma conta própria. E quem vai gerir? A direção municipal ou a direção estadual, se for estadual. Ok? Parágrafo 3º. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente
Lembrando que saneamento básico, ele é saúde também, mas a prioridade da saúde não é necessariamente saneamento básico, mas faz parte. Então, vou voltar aqui para a terceira. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo SUS serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal, municípios e, em particular, o Sistema Financeiro da Habitação, o SFH. Parágrafo 5º. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico de saúde serão cofinanciados pelo Sistema Único de Saúde, pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa ou receita própria das instituições executoras. Estamos falando de financiamento, de onde vem a grana, de onde vem a bufunfa para financiar as despesas da saúde. Nós falamos agora do financiamento, agora como vai dar a gestão desse dinheiro. Vamos lá? Artigo 33. Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação, praticamente repetiu o artigo anterior, né? E movimentada sob a fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Então, a direção municipal que vai movimentar o dinheiro do fundo municipal, quem é que vai fiscalizar? O Conselho Municipal de Saúde. A mesma coisa, a direção estadual que vai movimentar aquela conta, gerir aquela conta, quem vai fiscalizar? O Conselho Estadual de Saúde. Ok? Parágrafo 1º do artigo 33, a idade de Cristo. Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, eu disse para você, Seguridade Social são 3 coisas, né? Previdência, saúde e assistência social. Né? Originários do orçamento da Seguridade Social, de outros do orçamento da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde. Então, para tudo. Ele está dizendo o seguinte, no tocante à União, quem vai gerir olha lá, ó, quem vai administrar é o Ministério da Saúde, por meio de quem? Do FNS, Fundo Nacional de Saúde. Próximo parágrafo 4º. O Ministério da Saúde acompanhará através de seu sistema de auditoria a conformidade, a programação aprovada da aplicação dos recursos repassados aos estados e municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas cabíveis em lei ou previstas em lei. Pessoal, existe uma Polícia Federal dentro do Ministério da Saúde chamada DENASSUS. Né? Então, o Ministério da Saúde, por meio do DENASSUS, ele vai fazer essa auditoria, tá certo? Recentemente nós passamos por problemas aqui, inclusive, sobre a questão da verba máquina, não é momento da gente discutir aqui, né? Mas o relatório, por exemplo, da Câmara Municipal foi encaminhada ao DENASSUS para fins de providências, tá certo? Artigo 34, ainda sobre a gestão financeira. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde, observado o critério do parágrafo único desse artigo, os recursos financeiros correspondentes às dotações consignadas no orçamento da Seguridade Social a projetos e atividades a serem executados no âmbito do SUS. Parágrafo 1. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social será observada a mesma proporção da despesa prevista em cada área no orçamento da Seguridade Social. Cada área da Seguridade Social, que é a área da Previdência, da Saúde e da Assistência Social. Ok? Artigo 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo a análise técnica de programas e projetos. Cuidado que você está fazendo prova. Esse artigo 35 pode ser objeto de sua prova, tá? Porque tem muito a ver com sua atuação. Olha lá. Ele vai dizer, então, quais os critérios utilizar para a transferência de recursos da União para os estados e para os municípios. Vamos lá? 1. Perfil demográfico da região, ou seja, quanto mais gente, mais recursos. Perfil epidemiológico da população a ser coberta, ou seja, a incidência de epidemiologias. Cuidado, você vai fazer aí, ó, a gente combate a endemias, né? 3. Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. Então, é tanto na qualidade quanto na quantidade. Um não anda sem o outro não, tá certo? 4. Desempenho técnico, econômico e financeiro do período anterior. 5. Níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos estaduais e municipais. 6. Previsão do plano quinquenal, 5 anos, de investimento na rede. 7. Ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo.
Parágrafo 2º, porque o primeiro não está aí, porque o primeiro foi vetado, tá certo? Parágrafo 2º, então, desse artigo. Nos casos dos estados e municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nessa lei são ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de, presta atenção, eleitores registrados. Lembrando que você está em Santa Luzia, você ainda não fez sua biometria, ó, sexta-feira vai estar especial lá no Zé Rezende, no Duquesa, e também no Maria da Glória Viado, tá certo? Ó, não é viado não, é veado, tá certo? Biometria, tá? Se você não fizer a biometria, você não tem como votar, porque a biometria a partir de 2020 será obrigatória em St. Louis, tá ok? Então vamos voltar aqui, é bom que você nunca esquecer disso, tá certo? O que está acontecendo? Esse parágrafo 2º aqui, pessoal, diz respeito a cidades que são pontos migratórios. Não vou falar de Belo Horizonte, né, porque você tem uma população residente muito grande, mas tem muita cidade que é entreposto, de verdade, de trocamento de rodovias logísticas, né? Então, na verdade, a população dela é muito móvel. Então, qual que é a ideia? Eles vão com base nos eleitores. Por quê? O sujeito ele tem que, para votar, ele tem que ter domicílio eleitoral pelo menos 1 ano naquele lugar. Então, fica fácil aí a situação. Ok? Então, se for migratório, o critério é número de eleitores, e não só aqueles critérios lá de cima que a gente acabou de ler. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo, e nem a aplicação de penalidade prevista em lei no caso de irregularidades verificadas na gestão dos recursos transferidos. Lógico, pessoal. Imagina, eles vão lá e cadastram morto, vai lá no cemitério, o cara está lá e o cara está recebendo como se fosse parte da população. Então, não pode. Além disso, o quê? Vai ter penalidade. Do planejamento e do orçamento. Agora nós vamos ver do planejamento. Artigo 36. O processo de planejamento do orçamento do Sistema Único de Saúde será ascendente e não decrescente. Ascendente como? Olha lá, do nível local até o nível federal. Ouvidos os órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade dos recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados e do Distrito Federal da União. Qual que é a ideia, pessoal? Ninguém mora na União, ninguém necessariamente mora no estado, todo mundo mora no município. É no município que você tem a necessidade de saúde do posto mais próximo, tá certo? A necessidade do saneamento básico, da rede de esgoto, da água, do buraco. Falar em buraco, a cidade está esburacada, cruz credo, né? Dos buracos, escola. Então, a ideia é de que o planejamento no tocante ao Sistema Único de Saúde, ele seja de baixo para cima, ou seja, dos municípios para os estados e depois para a União. Ou seja, em ordem ascendente e não decrescente, ok? Artigo 36, parágrafo 1º. Os planos de saúde. Cuidado, plano de saúde aqui, você tem Unimed. Não, doidão, tem nada a ver com isso aqui, tá certo? Porque o município, o estado e a União, eles elaboram, tá certo? Bienalmente até, na verdade, ele é de 4 em 4 anos, né? O plano de saúde feito pelo Conselho Municipal de Saúde é aprovado, tá certo? Então, esse é o plano de saúde, não tem nada a ver com, eu tenho plano de saúde, da AMAR, não sei o que, não tem nada a ver. Plano de saúde aqui é o planejamento que o município, o estado e a União tem de aplicação de receitas e despesas da sua área de saúde, tá ok? Então, voltando aqui, parágrafo 1º, os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde, o SUS. E seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Lógico que não é objeto de vocês, mas a Lei Complementar 141, ela fala só sobre esse plano de saúde. Se você que é cidadão e está assistindo a nossa aula, quer saber mais sobre isso, dá uma olhada na Lei Complementar 141 lá no site do Planalto, tá certo? Muito bem, parágrafo 2º. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área de saúde. Quer ver uma dica? A abertura do São João de Deus não estava no plano de saúde. Por isso que o prefeito decretou estado de calamidade, não é financeira, né? Além de financeira, ele decretou uma intervenção para entrar nessa exceção como se fosse uma situação emergencial, tá certo? Tá aí. Artigo 37. O Conselho Nacional de Saúde, ou seja, o CNS, estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa, ou seja, em cada localidade. 38. Não será permitida a destinação de subvenção e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde
com finalidade lucrativa. Vamos dar exemplo de São João de Deus de novo. O São João de Deus, para receber recursos do SUS, ele não pode ter finalidade lucrativa. Por isso ele tem que ser uma instituição sem fins lucrativos. Não precisa nem necessariamente ser filantrópico, tá certo? Que aí é uma outra configuração, mas ele pode ser sem fins lucrativos e ainda filantrópico, ok? Muito bem. Então não pode. Artigo 38 veda expressamente, tá? A subvenção e auxílio a instituições que têm finalidade lucrativa. Muito bem. 39 foi vetado, mas eu falo que é uma mula sem cabeça. Dá uma olhada nesse 39. Você tem a cabeça vetada, mas você tem os filhotes dele aqui. E do primeiro ao quarto está tudo vetado. Vamos ver o que a gente consegue, né, catar aqui nessa lei. A cessão do uso de imóveis de propriedade do INAMPS. O que é INAMPS? INAMPS era antes do SUS, tá certo? O SUS em 1988, na Constituição de 88, sucedeu o INAMPS. Então é isso aí que ele está dizendo. A cessão de uso de imóveis de propriedade do INAMPS para órgãos integrantes do SUS será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social. Parágrafo 6º. Os imóveis que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos os seus acessórios, equipamentos e outros bens móveis e ficarão disponíveis para utilização do órgão de direção municipal do Sistema Único de Saúde ou, eventualmente, pelo estadual, em cuja circunscrição administrativa se encontra mediante simples termos de recebimento. Então não precisa de nenhuma formalidade maior, só um termo de recebimento. E a prioridade é para quem? É para os órgãos de saúde municipal, tá ok? O 7º está vetado, vamos para o 8º. O acesso ao serviço de informática e bases de dados mantido pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social não existe mais. Esse ministério hoje, o Ministério do Trabalho e Previdência Social hoje pertence ao Ministério da Economia do superministro Paulo Guedes, não é isso? O Bolsonaro. Será assegurada às secretarias estaduais e municipais de saúde ou órgãos congêneres como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerência informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares. Na verdade, ele está dizendo aqui, pessoal, que vai se ter no âmbito do Ministério da Saúde, bem como no Ministério do Trabalho e Previdência Social, ou para onde ele for, tá certo? Uma base de dados, por exemplo, tem uma política pública sobre alguma coisa. O que você tem na base de dados? Em quais os municípios do Brasil que tem incidência de determinada epidemia? Tá certo? É isso que se tem que ter. A ideia de se ter um histórico institucional. Isso é importantíssimo. Artigo 40 está vetado. Artigo 41. As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, supervisionadas pela Direção Nacional do SUS, permanecerão como referencial na prestação de serviço, formação de recursos humanos e para a transferência de tecnologia. Gente, o concurso nosso é municipal, eles não vão entrar muito nisso não. O 42 foi vetado, artigo 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. Esse é o princípio que eles falam, né? O princípio da universalidade, da integralidade, lá naquela portaria do PNAB, né, do Plano Nacional da Atenção Básica. É isso aí, a gratuidade é em toda a sua extensão, tá ok? Aí a segunda parte, olha lá, olha, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. Mas é uma relação de quem? Por exemplo, do município com o hospital, e não do cidadão, ok? O artigo 44 vetado. 45. O serviço de saúde nos hospitais universitários e de ensino integra o Sistema Único de Saúde mediante convênio, preservada sua autonomia administrativa em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. Parágrafo 1º do artigo 45. O serviço de saúde dos sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção correspondente do SUS, conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer órgãos de saúde, de serviços de saúde. Parágrafo 2º. Agora, olha que coisa legal isso aqui. Em tempos de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde, conforme dispuser em convênio que para esse fim for firmado. O que você tem que entender disso aqui? Se tiver uma questão, o sistema de saúde das Forças Armadas integra o SUS. Não. O SUS é uma coisa, o sistema de saúde das Forças Armadas é outra. Então, de vez em quando tem aquelas epidemias,
A aeronáutica, a marinha, o exército, eles não montam aquelas cabanas e trazem o pessoal especializado deles? Eles não fazem parte do SUS, mas pode fazer sim, se houver um convênio, tá certo? Mas em regra, não participe, tá? Se tiver uma questão nesse sentido, ela está errada. Ah lá, em tempos de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar o SUS. Significa que, fora essa hipótese, tá certo? De interesse, não integra. 46. O SUS estabelecerá mecanismos de incentivo à participação do setor privado no investimento da ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa do Serviço de Saúde dos Estados, Distrito Federal e municípios e às empresas nacionais. A tecnologia na saúde é muito cara. Vocês têm noção, não? Quando que é para consertar uma centrífuga, que é um trem que parece bobo. É um horror de caro. Tudo na saúde é muito caro. 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde, organizará, no prazo de 2 anos, um Sistema Nacional de Informações em Saúde integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. O 48 e 49 foi vetado. 50, praticamente é o nosso último artigo, hein? Os convênios entre a União, os Estados e os municípios, celebrados para a implantação dos sistemas unificados de descentralização de saúde, ficarão rescindidos, ou seja, cortados, à proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema Único de Saúde. Eles fizeram aí uma espécie de transição, tá certo? 52 aí, né? Aí, ó, nós vamos para 52, é a nossa última lousa para a gente ir para os exercícios, aí vamos para as participações. Não, nós hoje estamos agarrados, hein? Artigo 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas e rendas públicas, Código Penal, artigo 315, a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde em finalidades diversas da prevista em lei. Artigo 53A. Na qualidade de ações e serviços de saúde, as atividades de apoio e assistência à saúde são aquelas desenvolvidas por laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde, laboratórios de análise clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem, e são livres à participação direta ou indireta das empresas ou de capitais estrangeiros. Ou seja, é grana pra caramba para esse tanto de atividade aí, principalmente de pesquisa. Por isso que eles aceitam tanto empresas brasileiras quanto estrangeiras. Ok? Tranquilo? Vamos para os exercícios? Então vamos nós. Nosso delay está muito grande, pessoal. Vamos ver como é que estamos de participação aqui. É bom que eu tome água aqui. A produção disso, nosso delay está enorme. Mas vamos tentar ver o que a gente... Olha só, tá muito atrasado. Tá doido. Não, estamos aí nós ouvindo. Da Pelbeno, boa noite. Laine Marques, boa noite. Leandro de Lazaré, boa noite, professor. Vá de Jesus, boa noite. Vamos que vamos. Fábio Rodrigues, boa noite. Deixa o like do canal no YouTube. Isso, obrigado, viu? O link, né? Pode deixar, eu vou colocar pra você aí, tá, Fábio? E esse chapéu, esse aqui é chapéu do quê? Do Nordeste? Não, esse é um leque na sua cabeça. Diogo... Seu telhado. Diogo Henrique, é porque o bicho é mesmo. Stephanie Souza, tá chamando ela aí. A aula vai ficar disponível no YouTube logo mais tardar, sim. Se não for hoje, no máximo amanhã, tá bom, Diogo? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá para os exercícios? Já tá aí na tela, hein? Eu vou ler, vou dar 30 segundos, até pelo delay, para vocês refazerem em casa. Tá ok? Então vamos lá. Questão 1. O orçamento da Seguridade Social destinará o SUS de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades previstas em proposta elaborada. Então, isso aí é o artigo, né, que a gente leu, o primeiro artigo, né? O orçamento da Seguridade Social destinará, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades previstas na proposta elaborada. Então, quem vai elaborar esse orçamento? Sua direção nacional? Sua direção estadual? Sua direção municipal? Ou direção nacional, estadual e municipal? Vou dar um tempinho para vocês aí, mesmo que ainda esteja o delay, para quem está assistindo a gente no YouTube, né?
Ó, tô com a camisa, né, do leão de Judá, né? Ó, é nóis. Esse leão é um leão da tribo de Judá. Pensando o quê? Então vamos lá, pessoal. O orçamento da Seguridade Social destinará, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades previstas em proposta elaborada. Gente, quem é que elabora a proposta, lembrando, a proposta do SUS dentro do orçamento da Seguridade Social? É a Direção Nacional. Resposta letra A. Toma cuidado com isso. Eu ainda pedi para chamar a atenção de vocês aí. E em qual instrumento? Né? Não é nem no plano plurianual, nem na lei orçamentária anual. É na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 31, tá ok? Vamos para a próxima? Questão 2. Eu vou ler e dar 30 segundos para vocês, tá certo? São considerados de outras fontes os recursos, exceto A. Ajuda, contribuições, doações e donativos. B. Alienações patrimoniais e rendimentos de capital. C. Taxas, multas e impostos. 4. Rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. 30 segundinhos para vocês. A Stephanie, a Renata Laís, mesmo com o delay, respondeu aqui. É isso aí. Vou esperar pelo menos, Renata, você fazer essa letra aí, hein? Vou dar um tempinho aí. Alguém colocar, postar aí, ó. Renata Laís diz que é a letra C, hein? Vamos lá? São considerados de outras fontes recursos, exceto, primeira coisa, gente, 50% da questão está no seu enunciado. E o IBGP, ele é mestre disso, tá? Exceto, tá certo? Ou em desconformidade, eles colocam tanto, eles estão pedindo errado. Lembrando então que o IBGP são sempre assim, 4 itens, igual a gente está fazendo aqui, e muitas vezes ele está pedindo errado. No caso nosso aqui, você tem 3 certas e uma errada e ele está procurando ela, tá ok? Então, são considerados de outras fontes de recursos, exceto. Letra A, aí vamos lá, qual que é a resposta? Realmente, pessoal, o resto tudo tá certo. Mas na letra C, a taxa é fonte, a multa é fonte, mas imposto não é. Eu ainda dei essa dica, hein? Quando você vê imposto como fonte de recurso no campo do SUS, não é, tá ok? Contribuições tá, taxas está, mas imposto de jeito nenhum. Muito bem, parabéns aí para ela, Renata Laís. Obrigado, Jonas. Vamos lá. Jonas está dando parabéns aí pelo trabalho. A produção, tem que falar da produção também, viu? Que senão ela chora. Vamos lá, questão 3. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e município, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, exceto: letra A, perfil demográfico da região. B, perfil epidemiológico da população a ser coberta. C, características exclusivamente qualitativas da rede de saúde na área. D. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Vamos lá? 30 segundos. Vamos lá? Questão 3. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e município, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, exceto, ou seja, está pedindo errado. Resposta, letra C também. Porque vai dizer o seguinte: o perfil demográfico está lá? Está. Perfil epidemiológico da população a ser coberta? Também. Características qualitativas e quantitativas. Eu ainda disse para vocês, é tanto a quantidade quanto a qualidade. E o macete que eu sempre dou para vocês, quando está assim, exclusivamente, somente, apenas, pode desconfiar da questão que ela está errada. Não é isso? Então, resposta, letra C. Tá joia? Pessoal, vamos nos despedindo aqui, tá? Ah, Renata, colocou letra D, menino? Não, mas tá certo. Obrigado pela participação de todos vocês, do Jonas, da Renata, do Diogo, do Diego Henrique, do Fábio. E agradeço a todos vocês aí, tá?
Aguardo vocês na aula presencial no sábado, tá certo? No São Benedito, lá no início, perto do 0 hora ali, Avenida Brasil 341. No sábado, 9 horas, 314, tá certo? Às 9 horas. Bem como no Bom Destino, de 15 às 17 horas, tá joia? Um grande abraço a todos, bons estudos. Não esqueça de fazer a inscrição e pagar de imediato. Não guarda o boleto, pelo amor de Deus. Um grande abraço.